Fala, Gabeira! Olá, esse já não é mais um podcast sobre as eleições. Pelo contrário, vamos falar um pouco agora do futuro. O que nos espera, sobretudo agora que o Brasil mudou a sua posição sobre o meio ambiente. Nesse momento que eu estou falando contigo, possivelmente o presidente eleito está fazendo contatos ou até discursos na COP27 no Egito. O que significa essa presença dele na COP27? Significa que o Brasil vai mudar a sua política ambiental destrutiva até o momento. Significa que o Brasil vai se transformar de novo num protagonista na política ambiental planetária. E olha, a expectativa é muito grande e uma expectativa com razão. Se alguém que deveria estar na COP27 nesse momento é o novo presidente do Brasil, porque o Brasil representa 60% das florestas tropicais, 15% da água doce do planeta, 10% da biodiversidade. É uma potência ambiental. O fato do Brasil voltar ao jogo significa que as esperanças do planeta aumentam muito. Mas significa também, é sobre isso que eu vou falar hoje, que as esperanças do Brasil aumentam também, aumentam as esperanças econômicas. O Brasil pode, através desse processo de entrada no mundo, de assumir a sua posição de um grande player internacional no meio ambiente, receber também muitos investimentos. Parte desses investimentos são investimentos que podem vir para o meio ambiente. Vocês veem, por exemplo, que o Fundo Amazônia já tem dinheiro da Noruega, já tem dinheiro da Alemanha e agora terá também dinheiro dos Estados Unidos e de outros países que queiram entrar nele. É dinheiro para a preservação da Amazônia e também para o desenvolvimento de projetos sustentáveis. No caso da preservação, o dinheiro conta. Você não pode imaginar como custa, por exemplo, um esquema de prevenção de incêndios. Como custa, por exemplo, ter aviões para combater esses incêndios. Eu me lembro, por exemplo, quando fui cobrir um incêndio em Roraima, há muitos anos, o Brasil não tinha um avião especializado para isso. Tivemos que pedir ao Uruguai, que é um país pequenininho, mas que tinha um avião voltado para essa missão de apagar incêndios. Agora, também é importante a gente perceber que a escolha de um caminho sustentável abre também o campo para projetos científicos, projetos de pesquisa, a exploração da floresta unindo o conhecimento e a mata. Tudo isso traz muitas consequências boas para o Brasil. E abre também a possibilidade de empregos verdes. Agora, não basta ir lá na COP fazer um bom discurso. É preciso ter um trabalho muito grande de preparação para o Brasil para esse novo momento. O que significa esse trabalho de preparação? Em primeiro lugar, é preciso ver que a defesa da Amazônia e dos outros biomas é só uma parte da nossa política ambiental. Existe uma outra parte que diz respeito, por exemplo, à ecologia urbana. As nossas cidades estão muito vulneráveis aos eventos extremos produzidos pelo aquecimento global. Nós tivemos aqui, no estado do Rio de Janeiro, grandes enchentes, tivemos enchentes em Pernambuco, nós estamos tendo desastres todos os anos com muita gente morrendo. Então é preciso um dinheiro muito grande para adaptar o Brasil às mudanças climáticas, sobretudo para aumentar a resiliência das grandes cidades. Quando eu falo em Amazônia e enfatizo muito a Amazônia, eu também não quero que se perca de vista a importância da grande cidade. Sabe que até o meio do século, 70% da população vai viver nas grandes cidades. As grandes cidades vão produzir 70% da produção econômica. As grandes cidades vão consumir 60% de energia, elas vão produzir quase 80% das emissões, e as cidades estão apenas em 2% do território planetário. Então, isso significa que
é um grande desafio como encontrar um caminho para que as cidades sejam sustentáveis e resilientes. E não há outra alternativa a não ser trabalhar com elas também. Da mesma maneira, quando eu falo em meio ambiente, falo na Amazônia e falo nas cidades, eu não posso esquecer os oceanos. Os oceanos hoje vivem um processo de grande degradação. E a degradação dos oceanos pode ser um dos grandes problemas irreversíveis no aquecimento global. Todos os encontros internacionais em que se discutiu o tema, ficou bastante evidente em todos eles que a situação dos oceanos tem um peso muito grande no aquecimento global, sobretudo a mudança nas correntes marinhas, né? Mas nós temos também a degradação por uma pesca predatória, nós temos a poluição mesmo com plástico que entope os oceanos, nós temos a elevação do nível dos mares. Eu fiz um trabalho aqui chamado Resposta do Mar, mostrando como no Brasil algumas cidades, algumas praias estão ameaçadas pela elevação do nível dos mares. Eu comecei fazendo um trabalho mostrando como o mar estava avançando, mas com o tempo eu percebi que não era correto dizer que o mar estava avançando. O mar estava apenas respondendo a um avanço sobre o seu território. As pessoas querem cada vez mais aterrar e ocupar o mar sem perceber que agora, com a elevação no nível dos mares, isso tudo vai voltar. Eu estive aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, em Atafona, mostrando isso. Estive em Santa Catarina, estive em vários lugares mostrando esse avanço do nível do mar no Brasil e o perigo que representa, sobretudo lá na região também de Pernambuco, algumas praias de Pernambuco, Paulista, Jaboatão, Boa Viagem, e ficou bastante evidente que é um grande problema. Portanto, nós temos grandes problemas ambientais. Agora eu me pergunto, com essas possibilidades econômicas de investimento no meio ambiente, de mudança de paradigma, de entrada no mundo como uma potência ambiental, o Brasil não pode só fazer o discurso que todos esperam. Ele tem que mudar internamente. E eu não vejo, por exemplo, ainda nessa equipe de transição, a diretiva voltada para a questão ambiental. Ora, se você acha que o Brasil vai orientar o seu crescimento e orientar a sua posição no mundo como uma potência ambiental, você tem que preparar todos os grupos de trabalho para, de alguma maneira, trocarem informações e trocarem adaptações para que isso aconteça. Por exemplo, você tem que trazer o Ministério de Ciência e Tecnologia e dizer, olha, a partir de agora nós vamos desenvolver projetos voltados para a exploração sustentável do meio ambiente. Você tem que trazer o Ministério dos Povos Originários, que vai sair, nós precisamos agora trabalhar juntos para que a presença dos garimpeiros nessas áreas seja retirada. Nós temos que trabalhar com a educação. E quando digo trabalhar com educação, eu não quero dizer apenas fazer uma educação ambiental, ensinar as crianças que é preciso proteger a natureza, que é preciso gostar da fauna, que é preciso ter uma visão mais adequada do mundo. Não é isso. O que eu digo da educação também é a preparação para os novos empregos verdes. Porque se você tem um projeto de desenvolvimento voltado para o meio ambiente, você abre áreas de produção que são específicas. Por exemplo, você precisa de técnicos para as turbinas eólicas, você precisa de gente especializada em nanotecnologia, você precisa de gente que é capaz de desenvolver o trabalho fundamental, tanto no campo energético como no campo de outras atividades econômicas, que seja um trabalho científico. Portanto, há muito o que fazer, há muito o que unificar o Brasil em torno dessa proposta. Até o momento, o presidente eleito considera que é necessário mudar o rumo, considera que é necessário ir ao exterior, fazer compromissos de reduzir as emissões, não é? Isso é importante, de proteger a Amazônia, o que significa também, no fundo,
reduzir emissões, porque grande parte das nossas emissões de CO2 são produzidas na Amazônia, pelo desmatamento da Amazônia, mas é preciso muito mais, é preciso organizar o país para isso. Eu olho, por exemplo, essa semana, o orçamento nacional, ele praticamente não tem dinheiro para as áreas de risco, para a proteção das áreas de risco nas grandes cidades. O que significa que nós vamos estar muito vulneráveis às tempestades que vêm por aí, aos eventos extremos que vêm por aí. E nós temos visto morrer muita gente, não é? Morre muita gente aqui no estado do Rio, morre muita gente no Nordeste, morre muita gente em Minas Gerais. Por quê? Porque nós não estamos nos preparando para esses eventos extremos. E é uma preparação cara. Significa proteger áreas vulneráveis, significa, em certos momentos, retirar a população, recolocá-la em outras áreas, mas não retirar assim de uma forma autoritária. Retirar conhecendo as suas relações, a maneira como ela produz, os seus vínculos, para que ela possa contribuir para que essa retirada seja a mais orgânica possível, a mais produtiva para ela. Portanto, é um caminho muito difícil que nós temos pela frente. Você, puxa, eu vou falar sobre isso muitas vezes, eu vou desenvolver muito esse tema. Talvez não seja o tema ainda hoje o mais popular, não é? A gente gosta muito ainda da política em si, gosta muito dos conflitos, gosta muito de se sentir indignado e dessas lutas que existem na internet, de acusações, então tudo está bem. Eu acho que isso vai continuar acontecendo na internet, mas o trabalho aqui vai ser esse, o trabalho de mostrar ao Brasil que ele tem uma saída e que essa saída, não tem dúvida, que é uma saída baseada na questão ambiental. O mundo mudou muito em relação a isso. Muitos investimentos não vêm para a infraestrutura no Brasil porque a política do Bolsonaro é destrutiva. Então, nós podemos liberar esses investimentos também. Então, o mundo mudou muito também, porque antigamente o que a gente via como no meio ambiente era o seguinte: olha, o meio ambiente é apenas uma fonte de recursos, é uma cereja que você coloca no bolo. Você produz e o meio ambiente é um fator externo que você anexa à produção. Isso é um equívoco, né? Hoje as pessoas já compreendem que o meio ambiente é fonte de valor. Eu estive em Santa Catarina recentemente fazendo um trabalho sobre a produção de carne suína e carne de frango. A exportação da carne suína e da carne de frango é uma atividade econômica muito importante, mas ela utiliza muita água. A água é retirada dos rios, né? E é impressionante como até hoje nós exportamos essa carne suína, a carne de frango e mesmo a carne bovina em alguns pontos, sem levar em conta esse fator de produção essencial, que é a água. Nós exportamos água para o mundo gratuitamente, porque nós não calculamos o preço da água no custo da nossa produção. O que custa é a ração, é a manutenção dos rebanhos, até o antibiótico que eles usam, mas não se leva em conta o custo da água. Isso vai mudar, isso tem que mudar, porque o meio ambiente é uma fonte de valor e precisa ser considerado uma fonte de valor. Eu espero que não tenha sido muito complicado essa explicação. É um caminho importantíssimo, porque ele vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que mudar a maneira como ele produz, vai ter que mudar a maneira como os diversos órgãos do governo se relacionam entre si. O meio ambiente não será mais uma atividade estanque, vai ser uma atividade transversal, uma atividade que atinge todas as outras. Aliás, se você observar bem, a ex-ministra Marina Silva sempre disse isso. Olha, o meio ambiente é uma atividade transversal, mas nunca isso pôde ser realizado de uma maneira plena. E agora a chance é de que seja realizado de uma maneira plena. Primeiro, em termos de economia, depois em termos de proteção do meio ambiente, em termos de política industrial, em termos de política científica, em termos de política indigenista, em termos de política de educação, por exemplo, não é? A educação tem que mudar.
Então, a partir de agora, se o Brasil quer realmente assumir a condição de potência ambiental, ele tem que mudar muito, tem que mudar até a sua estrutura diplomática, porque a diplomacia vai trabalhar em função dos nossos interesses ambientais e articulando a proteção ambiental no mundo. Eu voltarei a falar do assunto, espero que não tenha cansado vocês, mas isso é importante que seja dito, porque o Brasil precisa mudar, é a chance que ele tem de mudar, é a chance que ele tem de sair desse atraso, e nós não podemos perdê-la.